Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Feliz Ano Novo, Pedro Marques. Feliz Ano Novo, Gabriel Dias, Bruno Prado. Ano Novo, vida nova e o Camisa 10 aqui na Jovem Pan pra você. Feliz Ano Novo a todos. Foi bem a sua virada, Bruno Prado? Foi, tudo bem. A virada é sempre tranquilo. muito tranquila, Sim, né? come-se bastante. Clima isso familiar. É bom. Márcio Reis está desolado, jogado em alguma sarjeta por aí. Deve estar muito bem. Em algum Jogado. ambiente familiar. Mandou ótimos áudios. Vamos lá, meu Vamos caro lá, Pedro vamos Marques. lá. Vamos falar do Palmeiras, Pedro Marques. Que teve um ano de vida 2021 nova excelente, com né? Leila Pereira, Pedro É Marques. verdade, agora com uma nova comandante, Gabriel Dias, teve um ano de 2021 excelente, com 2 taças Libertadores em cerca aí de 10, 11 meses, e agora já começa a olhar para 2022, que já começa cedo. Agora, dia 5, o clube se reapresenta na academia de futebol, visando o Mundial de Clubes da FIFA. Vai a garotada sub-20 para o Campeonato Paulista, e aí o elenco principal do técnico Abel Ferreira vai focar apenas no Monte Rei do México, no Al Ahly do Egito, que são os possíveis adversários do Palmeiras lá em Abu Dhabi. E a final, é claro, todo mundo aguarda um Chelsea versus Palmeiras, o campeão europeu versus o campeão da Copa Libertadores da América. Um ano que todo mundo espera também investimentos, já que a Leila Pereira, patrocinadora, que a gente sabe, tem aí o cofre cheio, né? Possa fazer algum tipo de contratação impactante no mercado da bola. Já fez algumas, né? Já fez algumas, como, por exemplo, Atuesta, colombiano que estava no Los Angeles, segundo volante. Teve também o Huerta, Valber Huerta, zagueiro canhoto, pedido do técnico Abel Ferreira. O elenco carecia, né, de mais um atleta canhoto ali na zaga. Chegou o Huerta, jogador da seleção chilena e que estava na Universidade Católica. E o Marcelo Lomba, já que saiu o Jailson para o Cruzeiro, o Lomba veio para acertar ali a questão do Everton, que perde várias e várias partidas por conta das datas FIFA, é um goleiro de seleção brasileira, tudo isso pesou, e aí o Abel Ferreira tem mais tranquilidade para escolher entre 3 arqueiros, né? O Everton, quando não estiver disponível, tem o Vinícius Silvestre, que é um pouquinho mais jovem, e a experiência do Marcelo Lomba, que passou por várias camisas aqui do Brasil, 34 anos de idade, que estava em fim de contrato com a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras que se reforça nesse mercado da bola, de olho no Mundial de Clubes, né? A primeira grande disputa no começo da temporada, e depois volta Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e vamos ver se talvez a mentalidade, o planejamento do Palmeiras mude, né, meu caro Bruno Prado, porque a gente falava aqui até poucos dias atrás que o Palmeiras é um time muito mais de mata-mata do que pontos corridos. Será que isso pode mudar agora em 2022? Eu acho que esse poderia ser um objetivo, porque nem sempre você vai conseguir vencer os mata-matas, e o Palmeiras tem elenco, tem qualidade para disputar nos pontos corridos também, mas acho que principalmente na parte ofensiva o Palmeiras ficou um pouquinho atrás, apesar que nos números o Palmeiras teve uma defesa muito vazada no Campeonato Brasileiro, mas falta aquele detalhe, né, daquele jogo que tá duro e ter o cara para desequilibrar. Nisso o Palmeiras está atrás de Flamengo e Atlético Mineiro, mas é um time muito competitivo, é um time muito forte. Mais uma vez o Palmeiras vai entrar nas competições para brigar, para lutar pelos títulos. Conquistou o mais importante em 2021, no outro ano, em 2020, conquistou 3 e outra vez vai estar na briga pelas principais competições. Vamos mudar de página. O Atlético Mineiro tá chegando. O Márcio Reis tem informações do Galo e o Atlético vai brigar e muito esse ano, junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, nas cabeças das principais competições de 2022. Vai lá, Márcio Reis. O que esperar de um time milionário que forma um elenco de jogadores estrelados? Simples, títulos e mais títulos. E nessa temporada o Atlético Mineiro quase conseguiu todos que estavam em disputa. Começando pelo troféu do estadual, bicampeonato na verdade. O Campeonato Brasileiro, histórico, que demorou 50 anos para ser erguido novamente. E recentemente o Galo fechou o ano com a taça da Copa do Brasil. 3 títulos em 4 disputados, um ano excelente dos mineiros, que para muitos é o maior time da história do clube. Mas e agora? O que esperar de 2022 desse time do Atlético? Será possível repetir o mesmo sucesso? Esse será o grande desafio de Cuca e seus comandados. Primeiro, é preciso saber quem fica e quem sai para a próxima temporada, para saber onde ainda é preciso e necessário reforçar esse elenco. E os rumores nesse início de temporada não param. O meia Johan foi sondado pelo Curitiba.
Diego Costa ainda não sabe se vai ou se fica, assim como o equatoriano Alan Franco, pouco aproveitado em 2021. Quem já faz parte do Alvinegro de Minas é o atacante Ademir, que era do América Mineiro. 2 jovens jogadores retornam de empréstimo, são eles o meio-campista Guilherme Castillo e o zagueiro Vitor Mendes. Ambos são da base do Galo, mas estavam emprestados ao Juventude. Eles apresentaram um bom futebol e serão reapresentados no dia 15 de janeiro, onde o Cuca irá observá-los. E sem sombra de dúvidas, o grande objetivo nessa temporada será a Copa Libertadores da América, onde a equipe de Minas caiu na passada nas semifinais para o atual campeão Palmeiras com 2 empates, devido à regra do gol qualificado. Regra essa que nessa temporada não está mais vigente. Será que agora vai? E o que resta agora é esperar e ver como vem o Atlético para esse ano de 2022. A gente tá falando em off da Recopa, né? O Pedro Marques não detalhou bem, mas a Recopa já tem as datas marcadas, é esse ano. Vai ser a primeira grande decisão, né? Para Palmeiras e Atlético Paranaense. Lembrando que o Palmeiras, na última Recopa, teve aquele jogo marcante contra o Defensa e Justiça, né? Sim. E ali começaram as críticas ao Abel. É verdade. E o Palmeiras também perdeu o Campeonato Paulista pro São Paulo, perdeu Copa também do a Brasil. Supercopa do Brasil pro Flamengo, E teve a Copa do Brasil pro CRB, É. enfim. Mas no final do ano acabou acertando as coisas ali com o seu torcedor ao vencer a Copa Libertadores da América. Mas eu falei da Recopa porque a gente estava relembrando aqui como é que vai ser o ano, as principais competições que chegam, tem a Recopa, né? Já para abrir o ano, Bruno Prado. Mas vamos falar do Galo, então, porque o Atlético, atual campeão do Campeonato Brasileiro, depois daquele jejum de 50 anos, vai ter um ano aí robusto pela frente também, né? Sim, inclusive com a Supercopa do Brasil logo no início do ano, já pode ser uma conquista oficial, mais uma para o Atlético Mineiro, né? Estadual, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E é um time muito forte, é um ano que tem a expectativa da inauguração da nova Arena do Galo, é muito provável que seja inaugurada em 2022 e é mais uma coisa para o Galo acrescentar agora na sua parte estrutural. O Atlético Mineiro é um time que hoje tem um poder de investimento alto, pode ter um time tão forte ou até um pouco melhor na próxima temporada. E acredito que depois que ele conseguiu quebrar o jejum do brasileiro, que era uma coisa que incomodava bastante, 50 anos sem conquistar o principal campeonato nacional, o grande objetivo deve ser a conquista da Libertadores. É claro que a Libertadores foi um grande objetivo em 2021 e por detalhes não chegou na final, mas agora quebrou o brasileiro, né? Claro que se conquistar outro brasileiro é excelente, mas a Libertadores vai ser o grande objetivo, ganhou lá em 2013 e vai tentar esse título 9 anos depois. E o Flamengo, hein? Depois de um ano de 2021... é claro, disputando sempre lá em cima, brigando por Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas acabou ficando sem nada nessas 3 competições. O que esperar do Mengão em 2022? O Guilherme Silva conta pra gente. O 2022 do Flamengo começou desde o ano passado. Com a temporada em branco, sem nenhum título de expressão, a diretoria rubro-negra já se planejava para recuperar o tempo perdido. O presidente Rodolfo Landim foi reeleito no final de 2021 e a maior cobrança em cima de sua administração foi em relação a uma maior profissionalização da gestão. Os departamentos de futebol, médico e de preparação física são muito questionados e há forte cobrança por mudanças drásticas. O elenco segue com a principal base vitoriosa dos últimos anos e a geração 85 de contrato renovado. Diego Alves, Felipe Luiz e Diego Ribas acertaram um novo acordo até o fim deste ano. Por outro lado, Max, o volante que disputou a reta final do Brasileiro pelo Cuiabá por empréstimo, teve sua venda encaminhada para o Colorado, dos Estados Unidos. E o zagueiro Bruno Viana, emprestado pelo Braga, retornou ao clube português. Dentro de campo, o time tem a primeira decisão no dia 20 de fevereiro, contra o Atlético Mineiro pela Supercopa. O campeão brasileiro e da Copa do Brasil contra o vice-campeão brasileiro. Mas, antes disso, o clube abre a temporada na Taça Guanabara
no próximo dia 23 de janeiro contra a Portuguesa. O rubro-negro carioca também está classificado para disputar a Libertadores da América, o Brasileirão e a Copa do Brasil, as principais competições das quais o torcedor deposita muita esperança. É mais um ano em que o Flamengo inicia com a responsabilidade de ser o protagonista e brigar pelos títulos. E claro, mais uma temporada do Mengão você acompanha aqui na Jovem Pan. Boa, tá aí portanto as informações do Flamengo com o nosso Guilherme Silva. Quem terminou 2021 em baixa foi Andreas Pereira, jogador que pertence ao Manchester United da Inglaterra. Queria saber de você, meu caro Bruno Prado. Andreas Pereira merece uma segunda chance agora em 2022? Assim, é um bom jogador, ainda jovem, tá por empréstimo no Flamengo. E ele vinha jogando bem. Teve a falha na final da Libertadores, que é uma falha que não será esquecida, um jogo histórico, um jogo importante. Mas o Andreas foi uma reposição ao Gerson, foi um titular que o Flamengo perdeu durante o ano. E, assim, é aquela coisa muito louca, né? Que no Flamengo é até maior, por causa do tamanho do Flamengo, da torcida, né? Do céu ao inferno muito rápido. E o contrário também, porque o Michael, antes da chegada do Renato, era visto como um cara que não servia para nada e depois se tornou artilheiro da equipe. Mas quanto ao Andreas, é um cara que quando chegou muito bem. Aí muita gente falando, melhor que o Gerson, daqui a pouco vai estar na seleção. Fez um golaço de falta, comparado até com o Zico, né? Não no todo, mas naquele gol de falta. E depois entrou em desgraça por uma falha na final. Mas é um cara que tem tudo para seguir no Flamengo como titular. É um jogador que repôs muito bem a saída do Gerson ali no meio-campo. E não pode ser cortado do Flamengo. É isso aí. Vamos pro Santos Futebol Clube que tá chegando. O Diogo Mesquita vem aí. Fala, Diogo. Após ter um dos piores anos de sua história, com direito a quase rebaixamento no Paulistão e no Brasileiro, e pior campanha desde 1984 na Copa Libertadores, com a queda na primeira fase, o torcedor santista deve controlar sua expectativa. O ano de 2022 será no melhor cenário de colocar ordem na casa. Andrés Rueda, atual presidente, já sinalizou que não deve fazer loucuras e que, por isso, dificilmente o Santos vai disputar taças em 2022. A prioridade é voltar a ter uma saúde financeira para impedir com que no futuro o Santos passe mais uma vez por uma temporada como essa. Um dos salvadores da equipe, o treinador Fábio Carille, foi mantido e sabe da realidade vivida pelo clube e na qual vai precisar trabalhar. Ele falou sobre isso ao término da última temporada. Nós sabemos da situação do Santos, não só eu como todos nós, imprensa, torcedor, a gente tem que ser muito realista. Acredito que agora, que já começou o planejamento, já tivemos muitas conversas hoje, e acredito que pode ser muito melhor, né? Mas é muito cedo para falar, enquanto não saber como vai ser o grupo. O objetivo maior da minha chegada aqui, ela foi conquistada, que era não cair, tá? E é claro que depois que a gente conseguiu uma pontuação aí de 45, 46, a gente começou a sonhar com outras coisas e fomos buscá-los. Acho que hoje mesmo a vitória não nos colocaria na pré, né? É isso? Nem mesmo com a vitória hoje não colocaria. A gente buscou a vitória no segundo tempo ali, tivemos oportunidade. Mas o grupo, assim, muito orgulhoso por tudo. E repetindo, um crescimento pessoal e profissional muito grande nesses 3 meses aqui. O Santos mais uma vez vai depositar suas fichas em sua inesgotável categoria de base. Alguns jovens jogadores, por necessidade, atuaram bastante em 2021 e devem entrar nessa temporada mais experientes. Casos do zagueiro Kaique e dos atacantes Ângelo e Marcos Leonardo. Uhul, Pedro Marques. É o primeiro camisa 10 do ano, Pedro Marques. Faça um uhul também, Bruno. Uhul. Tá muito desanimado. Tá normal. O primeiro dia do ano é igual aos outros. Tudo igual. Sim. Vamos, Márcio Reis, o que temos agora, Márcio Reis? Opa, vamos para o Kaique Silva. Que seja um ano com mais sorte para você, Kaique Silva. 5 anos depois, o Corinthians está de volta à Taça Libertadores, torneio que o Timão conquistou de forma histórica, invicta em 2012 e busca triunfar novamente 10 anos depois. Esse é um dos grandes motivos de expectativa por parte do torcedor. Com a disputa do torneio, novos investimentos já começam a aparecer, além de contratações pontuais para brigar com as principais equipes do continente.
A primeira grande contratação, inclusive, para o ano de 2022 é de um velho conhecido. Conhecido da torcida, da diretoria, dos companheiros de elenco e conhecedor das vitórias, conquistas e momentos históricos com a camisa do Timão. Paulinho está de volta. Com ele, a esperança de uma grande temporada. Fala, Fiel. Paulinho falando aqui. O Guerreiro tá de volta. Ano que vem o bicho vai pegar. Conto com a presença de vocês. E vamos que vamos. Tamo junto. Ótimo fim de ano aí pra vocês também. Valeu? Além de Paulinho, um camisa 9 deve chegar. E entre os nomes especulados, só tem craque. São grandes atletas no mundo que nós não tivemos nenhum contato nem com o Cavani, que é o mais falado, muito menos com o Suárez. Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, as coisas acabaram dando certo, né? Então são grandes nomes, são jogadores que a gente fica monitorando, não só ele, como outros também, que estão em período de final de contrato, que se torna mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas se torna mais fácil. Mas nesses dois nomes que você citou, nós não tivemos conversa com ninguém, não sabemos nem se ele tem vontade de vir jogar no Brasil. A gente ouviu aí nos últimos dias que ele pede um contrato de 3 anos. Isso não existe porque nós não tivemos nenhum contato com ele, não sei de onde surgiu isso, enfim. Mas a gente também não, como tudo, não se descarta ninguém, porque tudo é possível. Se amanhã haverá uma conversa, que pode ser que aconteça, nós estamos aqui para conversar. O máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Outro nome que era ventilado no Timão há um tempo e com as características que a diretoria busca era Rafael Navarro. Mas o destaque do Botafogo na Série B do Campeonato 2021 foi anunciado pelo rival Palmeiras. Enquanto um novo centroavante não chega, o time base do Timão para 2022 é esse. Silvinho segue como treinador. Tem mais um detalhe que eu tava esquecendo. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor e Gil formando a dupla de zaga e Fábio Santos fechando o quarteto defensivo. Paulinho, Juliano e Renato Augusto como trio de meio de campo e no ataque Willian, Roger Guedes e Jô. O desejo de Silvinho, da diretoria e de toda a torcida para 2022 é apenas um. Vamos construir a nossa vitória, o nosso resultado. Somos fortes todos juntos. Aí sim, ano do Corinthians, 2021, de várias contratações. Qual o balanço que você faz de 2021 e o que esperar do Corinthians para 2022, Bruno Prado? Bom, foi um 2021 que o time começou muito mal, sem expectativa nenhuma, foi mal em todas as competições, com exceção do Brasileiro, a partir do momento em que chegaram os reforços. Aí o Corinthians fez um bom segundo turno, chegou ali próximo das primeiras posições, terminou em 5º, e tem uma expectativa muito grande para 2022, porque agora o que pensa a torcida do Corinthians? No meio do campeonato chegaram os reforços, o time cresceu. Agora, começando uma temporada com esses jogadores e mais alguns que podem chegar, o time vai brigar por título. Eu ainda tenho um pé atrás quanto a isso. Acho que tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas. É um time de média de idade muito alta, vai ter uma maratona, vai ter 4 competições ao longo do ano. O time não está totalmente, pelo menos não terminou o ano, totalmente ajustado na parte tática, não é? É um time de altos e baixos, principalmente comparando o desempenho em casa e fora. Então, a expectativa é que lute por títulos, mas eu acho que ainda começa o ano atrás dos 3 melhores do Brasil, do Galo, do Palmeiras e do Flamengo. Bom, tomara que seja um belo ano, né, pro Corinthians. Vamos ver. Pro São Paulo também. Giovanni Chacon. Fala pessoal, primeiro camisa 10 do ano de 2022, começar com o pé direito, vamos começar muito bem esse ano. O Tricolor também precisa começar muito bem esse ano, dando um feliz ano novo para todos vocês e também para os torcedores do Tricolor, porque o São Paulo em 2021 deixou a desejar mesmo com o título paulista e quer modificar a história para 2022. Mas assim,
não é muito provável que será um ano de tantas glórias. O fato é que o São Paulo tem chances em poucas competições. Campeonato Brasileiro pode esquecer. É um torneio de resistência, 38 rodadas de constância, e o São Paulo está atrás de outros adversários, digamos assim. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras é o de praxe, e outras equipes que estão se reforçando para essa temporada que começa neste ano de 2022. Agora, onde o São Paulo tem chance, é isso que o torcedor quer saber, é isso que o torcedor tá querendo de projeção. E a projeção para o São Paulo, sendo bem realista, o mais realista possível, seria apenas o Campeonato Paulista. Por quê? A Copa Sul-Americana, em que o São Paulo também está classificado, é um torneio de uma qualidade, de um nível técnico inferior. É verdade, mas ainda assim, na fase de grupos, apenas o primeiro colocado é que passa para a próxima fase. Então o São Paulo vai ter que tomar muito cuidado no grupo dele, até porque nunca é fácil uma competição que só tem uma vaga de classificação para a próxima fase. Na Copa do Brasil é um torneio talvez de um tiro mais curto teoricamente, confrontos diretos, 2 jogos apenas, mas mesmo assim, na última edição nós vimos aí um domínio, né, de quem tem mais força mesmo, ou de quem é mais constante nos seus projetos, né, chegando na semifinal, Flamengo, Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que vem de um longo investimento, né, de projeto de clube, e também o Fortaleza, que fez um ótimo trabalho e eliminou inclusive o São Paulo na última edição. E no Campeonato Paulista seria mesmo o mais normal que o São Paulo pudesse ter mais chance de vencer. Vamos ver como é que vai ser a estratégia do São Paulo para essa temporada 2022. Fortes emoções nos prometem os jogadores e também direção, claro, do São Paulo Futebol Clube. Agora é aguardar para ver. Um grande abraço, pessoal, e vamos começar com o pé direito esse ano de 2022. Valeu, Chacon. E parece até filme repetido, né? Passa ano, volta ano, é sempre a mesma história com São Paulo, né? Quem sabe no ano que vem, vai ser diferente. E nunca é diferente. E eu não espero que seja muito diferente também em 2022. E todo ano você fala a mesma coisa. Eu não sou dos mais otimistas, não. Mas, assim, 2020 terminou, que emendou uma temporada na outra. Quando acabou, 31 de dezembro de 2020, o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro. Aí ele começa 2021 ainda com o Brasileiro rolando, teve aquela queda de desempenho, terminou em 4º lugar. Era o Rogério, né? Era o Diniz, né? Era o Diniz, o Rogério estava no Flamengo. E foi campeão, né? Ganhou aquele campeonato. E aí o São Paulo começa a temporada 21 no Paulista, voando, e cria assim uma empolgação muito grande. Mas já no início do Brasileiro, foi péssimo o início do Campeonato Brasileiro, só venceu na 10ª rodada o Internacional, e aí já condicionou todo o campeonato. Ali já estava claro que não seria um grande brasileiro. Então acho que pelo menos 2022, se dá para dizer uma coisa boa, é que a expectativa começa mais baixa. O que às vezes é bom, né? Começar com uma expectativa mais baixa, ninguém espera muita coisa. Quem sabe trabalhando mais quietinho, com mais calma, mais com o pé no chão, o São Paulo consiga fazer um ano bom dentro do que é possível, né? E não vejo um time para brigar com os 3 mais ricos. Mas dá para fazer um bom estadual, dá para chegar mais longe na Copa do Brasil, com certeza dá para fazer um brasileiro melhor, porque o brasileiro foi péssimo, e vai jogar Sul-Americana ao invés da Libertadores. Por exemplo, a Sul-Americana é uma competição que você pode ganhar, não é nenhum absurdo que o São Paulo ganhe a Sul-Americana. A gente teve aquele áudio também do Muricy, teve aquela história do Rogério, o que dá para esperar da diretoria, que teve aquela votação no conselho também. Foi um dezembro com muitas polêmicas, né, Bruno? E é difícil você organizar o time quando tá tão bagunçado assim, né? A sensação que fica, e para mim é uma realidade, é que o São Paulo ele é comandado praticamente pelas mesmas pessoas há muito tempo, né? Independente das trocas na presidência. E aí não é só o presidente do clube, que hoje é o Júlio Casares, mas é um grupo político que está ali no comando, é um grupo muito fechado. O Juvenal Juvencio foi o grande líder político do São Paulo por muito tempo, já é falecido, faleceu em 2015, mas as pessoas que estão no poder estiveram com o Juvenal. O Júlio Casares foi diretor de marketing do Juvenal, foi vice-presidente com o Carlos Miguel Aidar. Na gestão Leco ele não participou tanto, mas era, vamos dizer assim, do mesmo partido político ali dentro do clube. E o Leco, que foi diretor de futebol com o Juvenal, foi diretor de futebol até com o Marcelo Portugal Gouveia. Então são as mesmas pessoas que estão ali e com os mesmos vícios. O presidente de um clube, ele tem poder, mas ele não tem assim, o poder absoluto de fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser. Ele é eleito, e quem é eleito tem que abrir concessões para quem votou nele. Então, o Casares,
Você pode fazer várias críticas a ele, mas não acho que seria tão diferente se fosse outro. Se fosse o Roberto Natel, por exemplo, que concorreu com ele, que também fez parte de todas as gestões anteriores, acho que estaria mais ou menos na mesma coisa. A gente está aqui no Camisa 10, esse primeiro dia de 2022. Camisa 10 chegando para você. O Atlético Paranaense está chegando, é o Vitor Boni, né? O Vitor Boni vem aí com informações do Furacão. Fala, Boni. 2021 foi mais um ano especial na história do Atlético Paranaense, dentre tantos outros da última década. Campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil e classificado para a próxima edição da Libertadores, apesar dos tropeços no Campeonato Brasileiro. E a expectativa é que o 2022 do Furacão seja ainda melhor, caso o clube siga os passos certos. Com um elenco cheio de nomes experientes e jovens promissores, manter a base do time campeão continental é importante para poder pensar em objetivos maiores. Perder muitas peças importantes ao mesmo tempo pode levar à queda de rendimento brusca, como a ocorrida na temporada seguinte ao título da Copa do Brasil de 2019. Além disso, as voltas de Matheus Babi e Lucas Halter, que se lesionaram no meio da temporada, serão providenciais para o Atlético. Passando para o quesito calendário, uma importante lição foi tirada durante 2021: não priorizar apenas os mata-matas. Com um investimento mais modesto que muitos de seus adversários, o Furacão deixou o Brasileirão de lado muito cedo para focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Resultado, na reta final do campeonato, a equipe paranaense viveu a ameaça real de rebaixamento, tendo se livrado matematicamente do risco de queda apenas na 37ª rodada. Então, se souber equilibrar as competições, é possível esperar o rubro-negro com bons resultados no Brasileirão, chegando longe na Copa do Brasil e talvez até beliscando uma boa campanha na Copa Libertadores. De qualquer forma, o Atlético sabe que pode crescer cada vez mais no cenário do futebol brasileiro e definitivamente não vai se contentar com pouco. Obrigado, Boni. E aí, Bruno, esse ano do Atlético, esse próximo ano do Atlético, Bruno Prado? É um ano de Libertadores, mais uma vez, que tem sido constante para o Atlético Paranaense. No último ano não jogou a Libertadores, jogou a Sul-Americana e ganhou, mas ele tem jogado com muita frequência a Libertadores. Jogou em 17, jogou em 19, jogou em 20. Uma hora a bola entra, né? Sim, e tem sido um padrão. Essas 3 participações que eu citei do Atlético, que são as mais recentes de Libertadores, ele chegou nas oitavas de final nas 3. Agora a tentativa é dar um passinho à frente, quem sabe uma fase de quartas de final, mas é um time muito consistente que sabe o seu lugar no cenário brasileiro do futebol, então isso já é muito importante, né? O Atlético tem muita consciência de onde pode chegar. Vamos falar de Copa rapidinho, Sim. Bruno. Primeiro dia do ano, 2022, a Copa do Mundo está chegando, agora é reta de chegada, novembro tem a Copa. O que dá pra gente projetar? A seleção brasileira já tá lá, Bruno. Acho que o Brasil é um dos candidatos ao título. E aí eu não falo porque sou brasileiro, que eu não tô nem aí para isso aí, né? Eu tô falando como comentarista mesmo. Acho que o Brasil é candidato ao título real. Acho que há um exagero sempre na expectativa e na decepção na seleção. Havia um exagero antes da Copa da Rússia, parecia que o Brasil atropelaria todo mundo, que seria imbatível, porque foi bem na eliminatória. Como agora, depois de não ter vencido a Copa da Rússia, apesar de estar fazendo também uma ótima eliminatória, há aquela coisa, mas chega na Copa e não ganha, porque não ganha desde 2002. Mas ele está no bolo, né? O brasileiro ele tem uma certa arrogância futebolística, né? De achar que a seleção brasileira é melhor. Se ela perdeu, é porque tem algo errado, é porque não sei quem entregou, ou é porque esse não serve, até criam já teorias de conspiração. Mas o Brasil está no bolo, é uma seleção dura de ser batida, é difícil fazer gol no Brasil, melhorou na parte ofensiva, acho que apareceram novos jogadores que dão algumas opções ao Tite, no segundo semestre de 21, apareceram com mais força e viraram opções para a seleção. Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, Matheus Cunha. Então esses caras acrescentam coisas que o Brasil não tinha. 3 desses são atacantes de lado e dribladores, coisa que o Brasil não teve muito nesse período pós-Copa da Rússia, que o William e Douglas Costa não tiveram sequência na seleção. Então eu acho que o Brasil vai muito forte. No papel, a melhor seleção é a França. Mas no coletivo, a França não é tão superior aos outros. Na última Euro caiu para a Suíça. Então dá para brigar. O Brasil está num bolo ali com França, com Inglaterra, com Itália, se a Itália for à Copa, porque ela ainda tem que passar por uma repescagem. A Argentina cresceu, entrou nesse bolo, tem a Alemanha. Então tem umas 6 ou 7 seleções que são muito parecidas. E o Brasil está nesse bolo. Então com um pouquinho mais de sorte ele pode chegar sim ao título. Valeu, Bruno. Amanhã é domingo, segunda-feira voltaremos no dia 3 aqui na programação da Jovem Pan no Camisa 10. Até lá, Pedro Marques. Feliz 2022 para todos nós. 2022 abençoado, muito futebol.